Hoje nós vamos analisar um caso de uma mãe que gravou uma reunião escolar em que a escola aparece, pelo título do vídeo que eu ainda não assisti, não quer o filho dela, que é autista, frequentando a escola, assim, não tá dando. Eu não sei como é que vai chegar nessa conversa, gente. Eu não assisti o vídeo, vou assistir pela primeira vez com vocês, tudo que ela lançou no TikTok dela. Pelo visto, a escola meio que tá dispensando. Mas não pode dispensar aluno. Eu não sei como é que é essa conversa. O título é Direção pedindo para que eu não leve mais meu filho autista para a escola. Não sei como chegou a esse ponto, porque não é permitida dispensar aluno, né? Então, bora entender o que aconteceu. Lembrando que eu já fui professora, gente, de escola particular e escola pública. Tive que lidar com situações, sim, com alunos especiais. E vou contar também um pouco da minha experiência aqui, mas o que ela está dizendo é que a escola está dispensando o filho dela. Então, vamos começar o vídeo. Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, gente, para ver esse vídeo que eu mostrei, que eu vou mostrar para vocês. Não esquece de se inscrever, apertar o sininho, dá uma força aqui no canal. Ó, até esqueci de apertar aqui o botãozinho, ó. Não esqueça de se inscrever e apertar o sininho. Dá uma força aqui no canal. Vídeos todos os dias. Antes de continuarmos, não esqueçam de visitar minha loja online. Nós lá fabricamos toucas de cetim, franjas de cetim, toalhas de microfibra. Tudo para você ficar com cachos bem definidos. Gente, nós também temos hobbies de cetim para você ficar bem confortável na sua casa. Inclusive, postei um vídeo no meu Instagram, no Instagram da minha loja, tá aqui o @, da gente fazendo uma produção, gente, de 6.000 xuxinhas. Eu tô contando essa saga no meu Instagram. Como está sendo a experiência de fabricar 6.000 xuxinhas de cetim para uma cliente que vai entregar como brinde. E galera, olha, é trampo, trampo, trampo. E agora é a gente que fabrica. Então, acessa a minha loja online, aproveita o cupom que está aqui na tela, escolhe seus produtinhos para você ter mais day after e não perca a oportunidade de cuidar dos seus cachos. O link está aqui na descrição. Vamos pro quadradinho para conversar. Tá aqui, gente. Essa daqui, então, é a normalmente, a típica, que ela conta a rotina dela com o filho dela. E é autista. Tem parte 1, parte 2, parte 3, que eu já deixei separado bonitinho aqui. Então, ela gravou a reunião. E lembrando que a gente já fez um vídeo aqui da mãe que gravou a reunião com a escola, em que a escola estava encrencando com a alimentação que a mãe estava mandando na lancheira. Vai nesse vídeo depois, tá, gente? Vou deixar aqui em cima, no card. Quando terminar esse vídeo, clica no cardzinho e vai no outro vídeo que a mãe também gravou a reunião. Agora vamos ver dessa mãe. A senhora, e depois a gente vai ver quais os encaminhamentos a gente vai poder fazer conjunto, tá? Porque como não tem como continuar, entendeu? A situação que está acontecendo, tá? Então, a gente vai começar pela dirigente, ela vai fazer o relato como é que ele fica aqui na escola, tá bom? Depois tem outros registros aqui, isso tudo está registrado, que a gente tem que registrar tudo, tá? Fala, Deizinha, como ele chegou hoje, por exemplo. Ele chega muito agitado, gritando, não quer vir, aí ele foge para a quadra, tem que ir atrás dele correndo, porque é um perigo, né? Ele pode se machucar. Ele não quer ficar na escola, né? Ele não quer ficar. Ele não gosta de ficar na sala. Ele não gosta de ficar na sala. Aí tem que vir, né? Com muita resistência dele, mas muita resistência mesmo. Mas a gente consegue, às vezes, colocar na sala de aula, às vezes não consegue. Tudo bem. E aí ele se joga no chão, né? Faz toda aquela coisa, chora. E quando ele está em sala de aula, é o tempo daqui a gente ouve ele nos gritos, tipo, se estivesse chorando, né? Emitindo uns sons assim, às vezes como choro, às vezes outro tipo de som que eu não sei agora. Estereotipia. Isso aí, né? Tem. Suporte 3, CEA. Não era para estar nem aqui na escola regular. Era para estar numa classe especial, seu filho. Entendeu? Vai, Luiz. A menos, é claro, que a escola tivesse estrutura para A gente vai... Peraí, só um não minutinho. tem. Fala, Deise. E aí é isso, e assim, ele morde, ele bate, tem que ter muito cuidado com ele. Porque ele morde, ele gruda mesmo. Entendeu? Ele bate, ele chuta. Essa menina Carla já levou muito suporte dele. Eu mesma vi hoje ele batendo nela. Ela Mas já... ele tá Parando aqui, vamos entender a situação, então. Como a diretora, acredito que é a diretora, e deve ter a assistente do lado, estagiário do lado, e a professora, e a menina que fica no corredor, qual o nome que eu esqueci? A inspetora, deve estar todo mundo lá. Só não sei se é uma escola particular ou pública, mas eu acredito que é uma pública. Lembrando que no último vídeo eu errei, mas eu acredito que é pública. Gente, aqui o que a gente tá vendo de início? Seu filho, ele já chega aqui agitado, ele agride, ele bate, ele morde, ele tem que controlar, tem que segurar. Ok. Essa mãe sabe de toda a situação. Ele não gosta de ficar na sala de aula, a mãe tem consciência disso. Ele já chega
Enfim, faz muitos anos, gente, que eu não sou professora. Já faz 5 anos, 6 anos, até mais. Então, gente, eu erro as palavras, um monte de coisa eu já esqueci. Ignorem, tá bom? Parte 2. Eu até conversei com ela, ela falou para mim que sim, que ele é medicado, porque ele tem um comportamento muito agitado, né? E a impressão que dá que realmente é que ele não recebe medicação. Mas ela já falou para mim que sim. Mas a senhora já teve no médico, já relatou que mesmo com a medicação ele se comporta assim? E o que o médico diz? Prescreveu esse remédio que ele tá tomando. Cadê a receita, mãe? Você não pediu pra eu poder trazer nada? Eu não Mas trouxe aí nada, quando não. vem, tem que trazer tudo, entendeu? Não tem aqui nenhuma receita do medicamento que ele toma. Eu trouxe pra vocês, assim que eu fiz a matrícula. Só o laudo. Só tem o laudo dele aqui. E os relatórios todo dia. Ele sai da van correndo pela rua. É um perigo. Entendeu? Um perigo. O que aconteceu? Ele apanhou de quem no CEP 405? Para não colocar o Arthur em risco. Só tem isso daqui, Aí ó. abre a porta da van já na porta da escola. E a gente vê os a van abria a relatórios. porta pra lá. Agora ele está vindo na contramão, né? Que ele está fazendo uma contramão para poder a gente abrir a porta Porque o pro Arthur é lado do muito portão. rápido. Ele é muito ágil. Ele é muito rápido, então assim, eu tenho medo. Já pensou ele sair e vir passar o carro? Na Deus van me ele livre. tenta fugir. Aí para poder ele se conter, a menina acaba deixando ele comer o biscoito dele, fazer o lanche dele. Mas aí quando chega aqui na hora do lanche, tem mais. ele quer, aí ele fica pegando das crianças e ele é muito rápido, né? Aí as crianças choram, né? Aquelas confusões que você já sabe. Não, né? ele almoça em casa, Almoço. porque ele chega aqui, a primeira coisa que ele quer é comer. Comer o biscoito e o suco que você manda numa garrafa de 2 litros, né? De quase com 1 litro de suco Deu muito ali. suco pra ele, não, Mizinha? Não, eu mandei hoje essa garrafa porque as outras garrafas que eu mandei vêm pra cá e depois não volta. Aí eu mandei essa porque é a única que eu tinha lá pra não deixar ele vir sem suco, né? Um silêncio constrangedor depois do suco. A alimentação dele, porque ele... Café da manhã, lanche, almoço. Chega na escola, ele tem toda uma rotina. Ele tinha toda uma rotina com a outra mediadora que ficava com ele. Ele chegava, almoçava na escola, depois subia para o pátio e ficava no pátio. Bom, então nessa parte 2, a direção explicando tudo pra gente. Não, agora é pra gente, porque ela gravou, né? O tio da perua, pelo que eu entendi, parece ser uma perua. Ou eu posso ter entendido errado. Mas por onde ele vem, agora a pessoa que dirige tá entrando pela contramão da rua para conseguir parar bem na porta da escola. Porque o menino, quando sai da perua, do carro, do ônibus escolar, não sei, quando sai, ele já corre pra rua. O que acontece? A escola, ela entra numa situação do tipo assim, se acontecer alguma coisa com essa criança, quem tem que responder é a escola, tá, gente? Então, por isso que a escola, ela tá apertando a mãe. Não sei se essa é a melhor forma, não sei. É real. Essa situação é diferente da mãe da lancheira, hein? Porque essa situação aqui, gente, ela é real, é grave. Para a criança, para a mãe e para a escola. Então, a escola, ela tá firme. Você percebe que a escola tá meio firme? Falando com a mãe do tipo, cadê as papeladas? Ela, você não pediu para trazer nada? Ela vai ter que trazer. Porque a mãe, você percebe que eles estão firmes. Por quê? Porque se a criança sai atropelada, a escola tem que responder. A culpa é de vocês. Estava na responsabilidade de vocês. Cadê? Por que a criança foi atropelada? Pô, mas a gente já tinha avisado para a mãe que a criança tá tendo comportamentos assim... A responsabilidade de vocês. Estava na mão de vocês. Vocês vão ser processados por conta que essa criança se machucou. É bem assim. Então, a escola, ela tá meio enrijecida. E eles estão alegando ali que que tá pesado lidar com o menino dela. Tanto na agressividade, dele bater em outras crianças, bater nos profissionais. Vamos ver os argumentos também dessa mãe. Eu queria ouvir também essa mãe, gente. Ela também sofre com essa situação. E agora, gente? Bom, vamos devagar. Agora, última parte. Mas como é a alimentação dele? Porque ele... Café da manhã, lanche, almoço. Chega na escola, ele tem toda uma rotina. Ele tinha toda uma rotina com a outra mediadora que ficava com ele. Ele chegava, almoçava na escola, depois subia para o pátio e ficava no pátio. Porque aqui é uma escola de ensino regular, que dita a inclusão que o aluno tem que ficar na sala de aula. A gente não pode ficar com o aluno fora da sala de aula. Se ele Você não pode tem sair essa com ele sala, um é uma pouco, exclusão, agora né? a sala de aula é o espaço que ele tem que ficar. Se ele não se adequa, ele precisa ter um outro tipo de atendimento, entendeu, mãe?
O que não pode é ele bater o tempo todo, só que quando eu falei para ele, não faz isso, ele parou de chorar e de bater e de gritar. Ó, ela diz que ele parou de chorar quando ela mandou. É porque não tinha nada. Ele precisa é de regras. É isso que ela está dizendo, né, a diretora? Sendo que meu filho, quando sente medo, se cala assustado e corre. E foi o que ele fez. Então, na verdade, ó, vamos lá. A diretora está dizendo para ela que ele precisa de regras. Deu para entender onde a direção quer chegar. A direção está dizendo o seguinte, não dá, não dá. O menino está fora. E está atrapalhando as outras crianças, ferindo profissionais, ferindo outras crianças. Deu para entender o que eles querem dizer. Isso aí não é nenhuma interpretação complexa, gente. Mas, no fundo, onde a diretora quer tocar, quando ela disse que quando ela mandou ele parar, ele parou, o que ela está querendo dizer? Falta punho da mãe em casa. Mesmo ele sendo uma criança atípica, uma criança especial, falta punho. O que a diretora quer dizer quando disse que mandou ele parar e ele parou? Ou seja, o que está acontecendo? Ele está fazendo o que ele quer em casa, chega na escola, está querendo fazer o que ele quer e está exigindo muito da escola uma coisa que era para ser ensinada em casa. Bom, deu para entender onde ela quer chegar. Vocês acham que se trata dessa situação? Estou explicando, não estou dando aqui minha opinião, tá, gente? Vamos lá. Ele faz isso em casa? Não. Chora, grita? Por que ele faz aqui, então? Não sei. Pois é. Então, assim, a gente vê que ele tá bem. Se ele parou de chorar, de gritar e de bater, é porque ele precisa de regra, entendeu? Inclusive, não, ele não... Aqui na escola, entendeu? Porque ele viu que ele não estava passando mal, ele não estava sentindo nada. O negócio dele é que ele não quer ficar. Quando ele não quer ficar, ele começa a chorar e a bater, entendeu? Então, Ele bate. Então, eu não sei o que você sabe a respeito do autismo, mas além de saber a respeito do autismo, eu sei do autismo do meu filho e do meu filho, né? Do comportamento dele em casa e tudo mais. Ele faz 5 tipos de terapias, ele tem a medicação certinha, controlada. Ele fala com a psicóloga? Ele não fala ainda, ele é não Ele verbal. não verbal, né? E a psicóloga fala o quê? A psicóloga fala o quê? Fala o que sobre? Sobre ele, o atendimento com ele. A cada sessão ela me dá um relato do que fez com ele na atividade. Aí ela fala sobre o desenvolvimento dele, o quê? O que ela fala? Sobre o desenvolvimento Ela fala dele. que A escola está pressionando. Você viu, né? Quando a mãe foi dar uma resposta, não sei o que você sabe sobre autismo, mas ele faz terapia assim. Ou seja, eu estou fazendo o meu trabalho, mas aí a escola vem com força. Você tá? E o que a psicóloga disse? Por quê? O questionamento aqui é porque ele tem que dialogar com uma psicóloga. Como, mãe, ele dialoga sendo que ele é não verbal? Ele tem que ficar numa sala com uma psicóloga. Como, sendo que ele não gosta de ficar em sala de aula? Como é que ele fica com uma psicóloga a qual vai ter que dialogar e ele não pode dialogar? Ou seja, é feita outras atividades. E quais são? Qual é o relato? Aí ela está tentando lembrar? Porque, afinal, são 5 terapias, tem que lembrar de todas. E aí fica pesado pra gente, a nossa memória, né, mãe? Concordo. E aí fica difícil pra lembrar de tudo. Mas aí ela tá tentando lembrar, e a diretora, o que disse? Pressionando, tipo, cadê? Porque a gente não tá dando conta dessa criança aqui. É mais ou menos essa situação que tá acontecendo. Mais ou menos não. É isso que tá acontecendo, gente. tem dia que ele consegue concluir a atividade, tem dia que ele não consegue concluir. Pode falar. Então, assim, o que eu queria. Não, mas qual o problema, gente? Eu não tô gravando vocês, não. Ela ficou desesperada porque ela viu que eu tô gravando. Eu tô com medo dessas mães uma hora e gravar e ligo o flash. Percebendo que ela tá gravando. Por que o medo de ser exposto? Sabem o erro que cometeram. A mãe tá falando dessa... Eu acredito que a mãe tá falando exatamente disso. Não dá mais, não dá mais. Não dá mais o quê? Estudar aqui? Não pode, entendeu, gente? Eu acho que a mãe estava se referindo a isso, tá? Se quisessem ajudar, pediriam para gravar. Como querem desrespeitar um direito, ficaram desesperadas. Eu não vou desistir do meu filho. Não tem que desistir mesmo. Não, eles podem te pressionar o que for, ninguém pode... Eu acho que não pode, né? Pode tirar da escola. Não tem... é convidada a se retirar. Se for na briga mesmo, então bora lá na diretoria de ensino. Eu acho que acaba ficando. É difícil isso aí. Gravando a mim mesmo. Não pode gravar. Você não tem autorização para gravar a minha voz. Eu não te dei autorização. Mas aí, minha senhora, calma. Para provar que é a senhora, agora vai ser difícil. Ai, meu Deus, eu vou voltar esse babado.
Vou gravar, você não tem autorização para gravar a minha voz, eu não te dei autorização. Tudo bem. Então a gente, por favor, Eu queria apaga na minha perguntar pra você o frente. seguinte. Não, ela tem que apagar o que ela tá gravando, eu não te autorizei você me gravar. Isso é crime. Por favor, Tudo bem. apaga na minha frente, por favor. Não, eu vou gravar a reunião. Não, não vai. Não Vou sim, vai. porque eu vou gravar o que eu tô não, ouvindo. Eu não estou autorizando você a me Tudo gravar. bem. Tudo bem não, você tem que apagar na minha frente. Não, eu não preciso apagar na sua frente. Precisa, Tudo bem. Você precisa apagar na minha frente. Eu queria tirar só uma Senão eu dúvida. não vou te atender. O... Não, Eliana, ela tem que apagar o que ela tá gravando. Tá, ela Qual o ela problema? apaga, mas eu só quero... Porque olha só, você não pode gravar outra pessoa se ela não permitir gravar. Mas você está filmar. falando sobre o meu filho e comigo. Não, mas eu tô Eu te não gravando. estou. Mas eu não estou gravando você. Mas tá, você tá gravando a minha voz. Então não fale mais comigo. Então tá bom, então não fala. Minha dúvida é. Então é isso. Então não fale mais comigo. Mas aí, gente, pra provar. Ah, você não pode me gravar. Você não tem autorização pra gravar minha voz. Mas não dá pra provar que é você. Que você é a dona da voz, porque não tem um rosto. Ah, mas aí a menina escreveu direção. Não sei, gente. Aí tem que luta um advogado de um lado, um advogado do outro. Por quê? A gente sabe que é a diretora falando, porque ela escreveu aqui, ó, no TikTok, direção da escola. Só que a gente não sabe que escola. Então, bora brigar na justiça, porque não tem rosto, mas tem voz. Não é suficiente, mas tem a palavra direção. De que escola? Não se sabe. Então, tá pouca informação. Então, eu não sei se ela tá fora do direito dela de gravar. Não sei, não. A responsável pelas crianças autistas saiu da sala e ficou apenas a secretária para terminar a reunião. Eu não queria trazer ele para a escola. Desde o princípio. Porque antes mesmo de ter ele, eu tive uma amiga, né, que já é até falecida, que ela tinha um menino de suporte 3, e eu via a luta que era e que não adiantava jogar uma criança que não entende as atividades dentro de uma sala regular. Eu já tinha ciência disso. Então, quando eu recebi o diagnóstico do Arthur, foi um desespero, mas mesmo conversando com o conselho tutelar, eu não consegui convencer eles. Eles falaram para mim que eu preciso matricular ele numa escola regular e colocar ele. Então, assim... Eu propus tudo, eu propus até contratar um professor particular para poder ensinar ele em casa, mas o Conselho Tutelar não admitiu. O Conselho Tutelar está fazendo o trabalho dele dentro das normas. São pessoas trabalhando dentro de um órgão e esse órgão tem regras, aí eles estão fazendo. Por isso que eu disse para vocês, para mim a culpa é do Estado. Para mim, a culpa é das leis. E eu vou explicar isso para vocês depois. Porque essa própria mãe tem consciência. Cara, eu estou forçando meu filho a ir para a escola para ele atrapalhar a educação dos outros alunos, ele mesmo ficar irritado, ele mesmo ficar agressivo, voltar para casa também estressado, prejudicando também nossa rotina. Os professores sofrendo. Essa mãe, ela tem consciência. E ela falou, o Conselho Tutelar não permitiu. Ele tem que ir para a escola, mesmo que a escola não vá atender a necessidade dele. A escola está ali com 1000 crianças, não vai conseguir atender as necessidades dele. Não vai. É muita criança, gente. Mesmo ela tendo, o Conselho Tutelar tem que fazer seu trabalho e exigir. Todas as crianças devem frequentar a escola regular. Vocês estão entendendo que o problema está em outro âmbito, está num âmbito maior de como está sendo organizadas as leis do país para cada criança, crianças atípicas sendo colocadas com crianças que não são, e aí necessidades diferentes, existe conflito, não tem professores o suficiente. Gente, é um caos, mas depois eu conto. Falou que se eu não colocasse ele na escola, iam tirar a guarda dele de mim. Estão vendo? Aí, deixa eu só concluir aqui, por favor. Vocês estão entendendo porque vocês estão. Não vai registrar nada. E você precisava Mesmo manter ele na escola. Na escola, porque senão eles iam tirar a guarda dele de mim. Então, assim, botei ele lá no CIEP, ele não se adaptou lá, ele só ficava no pátio. Ele não consegue ficar dentro da sala de aula com a quantidade de crianças que tem falando todo mundo ao mesmo tempo. Porque ele não tem só autismo. Ele tem autismo, ele tem TDAH, ele tem hiperatividade. Então, assim, ele não consegue focar numa mesma atividade, sabe? Só em uma atividade. Ele dispersa muito rápido. Ele também tem déficit de atenção. Então, assim, o que eu posso fazer para poder ajudar? A minha dúvida
ideia era o seguinte, porque aí você falou assim, não, o Arthur não é assim em casa. Então, o que tá levando o Arthur a chegar aqui e ter esse comportamento agressivo? O que é na cabecinha dele que a gente precisa entender que tá causando esse comportamento, já que em casa ele não é. A gente precisa descobrir isso. Hoje em dia, as famílias contam da rotina nas redes sociais e fica muito mais fácil da gente entender, eu principalmente, né? Entender que não é só comigo que isso acontece. E eu observei em diversas outras crianças também que ele tem sensibilidade, por exemplo. Né? Ele tem sensibilidade no couro cabeludo, na ponta dos dedos, na ponta dos pés. Não, o som ele nunca teve problema. Sempre ficou em ambiente com barulho. Agora o final da reunião, então essa parte final encerrou. Gente, agora nessa parte da reunião a conversa ela tá correta. Pode gravar o que quiser, a conversa ela não tá incorreta, que é buscar uma solução. Entender o que está acontecendo. Gente, a escola em si ela é estressante e ela é pesada até para criança. São 40 crianças dentro de uma sala, não 40, mas umas 30 crianças, 35 dentro de uma sala. Umas crianças vieram de lares muito tranquilos e silenciosos. Você percebe até que a postura da criança é mais silenciosa. Mas você tem crianças que vieram de lares, muitas vezes sem limite, sem um adulto por perto. E aí é um monte. E aí uma influencia a outra a fazer bagunça. É criança, gente, é só criança. Mas é estressante até para as crianças. É estressante até para... Eu lembro que eu ia para a escola e ficava assim, ai meu Deus. Então, gente, a escola é estressante. Agora, vou sair do quadradinho que eu quero comentar sobre alunos especiais dentro da sala de aula. Eu dei aula, gente, e o que acontece? Nesse caso, a escola, sim, muitos de vocês podem achar que a escola foi muito dura. Eu também achei que não precisava daquela briga no final, dava para ter. Só que a gente pode até julgar a escola, a gente pode julgar a mãe, mas a gente não sabe como é a convivência com essa criança. Então é muito fácil a gente apontar para a mãe, dizer que a mãe não está educando certo. Olhar para a escola, dizer que a escola está tendo uma postura inadequada, e ela pode estar tendo, mas quem vai decidir isso? É a Secretaria de Educação, é o Ministério Público. Para quem essa mãe for denunciar, se ela for denunciar, eles vão avaliar o comportamento da escola segundo a lei, não segundo a opinião. Mas é muito fácil eu chegar aqui e apontar o dedo. Essa escola está errada, não devia falar isso. A mãe está errada, não está a educação. Gente, não sabemos, eu inclusive, não sabemos como é a convivência com uma criança. Então, eu não posso chegar aqui e apontar para a escola ou apontar para a mãe. Está todo mundo sofrendo, inclusive a criança. Porque para ele estar agindo dessa forma, ele pode estar passando por um estresse muito grande dentro dessa rotina. Que a mãe também não queria, mas que o Conselho Tutelar e a lei obriga. Então, eu vou sair para julgar aqui? Outra, eu vou julgar o Conselho Tutelar, sendo que ele é um órgão e quem está lá está fazendo apenas o seu trabalho. No final, a lei está errada. Eu vou contar agora meu relato e, assim, eu vou deixar para que essa situação com a mãe, vocês tirem suas conclusões. Coloque aqui nos comentários o que vocês interpretam dessa situação. Mas eu vou contar eu como professora e o que eu testemunhei dos alunos especiais e a escola e os pais, tá bom? E como foi a minha rotina dando aula para adolescente. O que acontecia com a questão dos alunos especiais. Quando eu dei aula, gente, eu vi uma professora uma vez falando, o governo decidiu economizar, trazendo a seguinte ideia de inclusão. Uma inclusão. Não podemos separar, devemos unir, somos todos iguais. É aquele discurso bonito de inclusão, mas que na prática tudo deu errado. Mas o papo era uma inclusão, trazer os alunos especiais para dentro das escolas regulares para, na verdade, economizar com salários de professores que iam cuidar apenas deles, economizar com estruturas de escolas para especiais. No final, eles economizaram, mas a educação caiu. Por quê? Quando eu entrei na escola, o que eu percebia quando eu entrava dentro da sala de aula? Era muito difícil, gente. Por quê? Temos aqui um aluno que tem uma necessidade especial. De repente, ele dá um estralo e ele entra numa agitação muito forte em que ele começa a gritar, em que ele começa a bater, em que ele começa... Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ele está calmo, mas às vezes, de repente, ele estoura. E a professora está lá, ela tem que seguir uma grade de aulas, ela tem que ensinar a alfabetização, ela tem que alfabetizar seu filho. Mas aí, de repente, aquele aluno ocorreu uma crise. E aí ela tem que parar. E ela tem que acudir.
E não tem segurança dentro da escola para ajudar. Não tem, gente, são todos profissionais, a grande maioria mulheres. E às vezes é um aluno, o aluno já tem ali 10 anos, o aluno já tem 12 anos. Os outros alunos ficam quietos, só olhando, esperando. Às vezes acontecia de ter 2 alunos especiais dentro de uma sala. O que acontecia, que eu observava, é que comprometia a aula de todos. O trabalho da professora acabava atrasando, os alunos tinham que aguardar 40 minutos, 1 hora para acalmar o aluno ou retirá-lo da sala, alguma coisa para acalmá-lo. E o próprio aluno que sofre da crise também sofria por conta de um estresse muito grande. Outra, ele tinha que ficar sentado por horas dentro de uma condição a qual ele não entende o que está acontecendo. Então você manda um aluno especial ficar sentado horas numa cadeira e ele não entende o que está acontecendo, ele não está entendendo a matéria, muitos deles, depende do grau, claro. E aí você diz para ele, não, você tem que ficar aqui 6 horas sentado. Até eu tenho crise. Até eu. O que é isso? É purgatório? Eu estou sendo punida? É mais ou menos isso, gente. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que todos estão sofrendo. Todo mundo está sofrendo, todo mundo, inclusive a criança. A situação vai agravando até no ensino médio. Eu lembro que eu pegava salas de fundamental, aí eles têm 14 anos, 13 anos, já são grandes. São maiores que eu, porque eu sou pequenininha, os alunos são maiores. Dependendo do aluno, ele começa a agredir os professores. Tinha um aluno, tinha uma sala de aula numa escola que eu ficava apavorada quando eu ia entrar naquela sala. Porque todo mundo falava, sabe o aluno tal? Então ele agride, tá, Nicole? Se prepara. Eu entrava na sala que eu ficava assim, eu olhava para ele e ele já vinha falar comigo, porque ele era bonzinho, ele interagia, ele conversava, ele batia papo. Mas, gente, de repente o olhar dele mudava. Meu Deus, teve um dia que eu falei não para ele. Ele queria pegar meu celular e eu falei, fulano, não, agora não. E eu virei de costa. A aluna, de 14 anos, já é grande, ela falou, professora, olha lá. Quando eu olhei para ele, gente, ele estava olhando para mim com um ódio. Ele ia avançar em mim. E o que é o problema? Que quando ele avança em você, nada e absolutamente nada acontece. Porque ele é uma criança dentro de condições. Mesmo que ele não fosse, ele é uma criança, ele é um adolescente. Se ele te agredir, gente, não acontece nada. Vários professores tinham sido agredidos. Teve um que ele deu soco no estômago, teve um que ele deu um tapa na cara. Naquele dia eu disse, eu apanhei, cara, eu vou apanhar. Mano, ele olhou pra mim, gente, eu olhei pra ele, eu fiquei assim, calma. Aí eu cheguei nele, o que eu fiz na hora? Fulano, vem cá, que eu preciso da sua ajuda. Na hora ele distraiu, e mudou. Se você bate para impor, aí ele ficava mais agressivo. Tinha outro aluno que nós tínhamos um outro problema, também grande, gente, 14 anos, em que nós tínhamos problema que ele estava tirando a calça e a cueca na sala de aula. E aí, quando ele tirava a calça e a cueca e ficava pelado, e ele grande, ele já era um adolescente, começava a rolar uma gritaria dentro da sala, em que todo mundo começava a entrar em surto psicótico. Por quê? Porque ele estava desenvolvendo, gente, já a conhecimento do próprio corpo e a sexualidade. Só que por conta da condição dele, ele agia diferente diante dessas situações, né? Ele enxergava as coisas diferentes. Então, esse aluno, ele está numa condição. Os outros, então, tá todo mundo. E a mãe também em casa. Eu estou dizendo, gente, que não estão atendendo a lei, forçar o aluno a ficar numa sala regular, que é o que aconteceu com essa mãe. Ameaçaram tirar a guarda dela, se você não mandar para uma escola regular. Quando chega na escola regular, não se atende. Não se atende. Eu não sei se as coisas mudaram hoje em dia, me informem. Faz anos que eu não dou mais aula, faz anos que eu não entro numa escola. Faz anos, gente. Então, se vocês souberem que as coisas mudaram, me conte que eu quero saber. Estou explicando o que eu testemunhei dentro das salas de aula. E como não tem suporte por parte do Estado, por parte dos próprios recursos. Parece que mandaram colocar, o Conselho Tutelar, um exemplo, mandou colocar a criança lá dentro e é isso, se vira. Mas a criança está com necessidades especiais, o nome já diz. Não, é inclusão, tem que incluir, se vira. A criança também sofre, o adolescente também sofre, todo mundo sofrendo, tá todo mundo sofrendo, mandando o adolescente ficar lá 6 horas, 7 horas por dia sentado numa cadeira sem entender nada, ele também sofre. Tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo ali. Mas quem sofre mesmo é a criança e a mãe, viu? Porque a escola é tudo uma questão de momento, mas a escola vai passar, ele vai crescer, ele vai mudar de série, ele muda de escola. Quem sofre mesmo são os pais e a própria criança. Então, eu vou falar para vocês que eu nem julgo essa situação, mas não sei se mudou, Tô falando aqui do passado, tá? Não sei como está no presente, tá, gente? Então me informem, vocês que são mães, que o filho estuda, me conta como é que tá agora a situação, se mudou, se criaram-se salas para atender as necessidades especiais, individuais de cada
aluno, me conta aqui que eu quero saber. Mas eu contei para vocês o que eu testemunhei de agressividade, de tudo. E tinham muitos alunos que não eram agressivos. Eles apenas saíam correndo e você tinha que ir atrás. E aí você tem que deixar a sala. E aí entrava, enfim, o aluno, ele às vezes saía. Então, tem aluno que só sai correndo, tinha aluno que gritava muito, tinha aluno agressivo, tinha aluno que, enfim, N questões. E aí, cada um com uma necessidade. Então, me conta aqui, o que vocês acharam dessa história que a mãe contou? A mãe está bem ofendida porque a escola está meio que insinuando, ou até sendo direta, de que não dá mais e que tem que sair de lá. Não pode. Me conta aqui o que vocês interpretaram de toda essa história. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!